Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta ao meu canal sobre saúde da coluna vertebral. Eu sou Carlos Sakai, médico ortopedista, especialista nesse assunto, e hoje eu vou falar nesse vídeo sobre complicações das cirurgias da coluna vertebral. Vou falar hoje a primeira parte delas. Bom, vamos falar primeiro sobre as complicações nas cirurgias da coluna vertebral, complicações que podem acontecer em qualquer tipo de cirurgia, seja em qualquer parte do corpo. A primeira delas, mais importante, são as complicações relativas aos sangramentos. Os sangramentos devido às cirurgias da coluna vertebral são importantes, assim como os sangramentos em outros tipos de cirurgia. Mas, em geral, as cirurgias de coluna não sangram tanto. Geralmente, os médicos fazem reserva de bolsas de sangue para se fazer transfusões sanguíneas, caso seja necessário, mas geralmente essas cirurgias de hernia de disco, de artrodese, de um ou dois níveis, sangram muito pouco e não se necessita fazer nenhuma reposição com sangue de transfusão na maioria das vezes. Quando a cirurgia de coluna é maior, por exemplo, uma escoliose, que é uma cirurgia que muitas vezes dura mais do que 5 horas e são vários níveis de artrodese, 10, 12 níveis de artrodese, em pacientes geralmente adolescentes de corpo menor, portanto que tem menos sangue no corpo, aí muitas vezes é necessário fazer essa reposição com transfusão de sangue. Mas na grande maioria das vezes não é necessário, porque quando a cirurgia é feita, por exemplo, na região lombar, não existe nenhum grande vaso sanguíneo na região lombar que possa sangrar de uma forma tão rápida e volumosa a ponto de ser necessário correr para fazer uma transfusão sanguínea. Diferente de quando a cirurgia da coluna é feita pela parte da frente, quando é feita por via abdominal. Ali existem grandes vasos, a aorta, os vasos ilíacos, a veia cava, as veias ilíacas, não é? Que podem sangrar muito, podem sangrar bastante e, se dependendo de quanto tempo sangrar e do volume que sangrar, pode levar o paciente até a complicações mais sérias. Mas dificilmente esses vasos sangram porque toda a cirurgia é feita com muito cuidado para que esses vasos não sangrem. São os vasos principais do nosso corpo que vai para os nossos membros inferiores, tá bem? Também quando a cirurgia é feita na coluna cervical, o acesso geralmente, na maioria das vezes, é feito pela frente. E pela frente existem vasos também muito importantes, as artérias carótidas que sobem aqui do tórax para a cabeça, né, que vão lá para o cérebro, as artérias vertebrais que estão mais próximas da coluna vertebral e as veias jugulares também. Todos esses vasos podem sangrar muito. Então é preciso ter isso em mente, mas em geral, saibam, não sangra tanto a cirurgia de coluna quanto uma cirurgia na barriga, por exemplo. Uma cirurgia relativamente com menor potencial de sangramento. Outra possibilidade de complicação nas cirurgias de coluna, que são comuns a qualquer tipo de cirurgia, são as infecções. As infecções pós-operatórias ou infecções por germes hospitalares. Infecções hospitalares. Infecções hospitalares são infecções muito graves, porque acontecem por conta de invasões de germes, bactérias geralmente, que cresceram em ambiente hospitalar. Essas bactérias são muito mais agressivas que as bactérias que se encontram em casa ou em outros lugares, porque nos hospitais essas bactérias são selecionadas, elas convivem com muitos antibióticos e só as mais resistentes sobrevivem e se reproduzem. Então, a grande maioria dos germes principalmente bactérias hospitalares, são resistentes a um número grande de antibióticos. Essa é uma grande preocupação no Brasil, no mundo, o surgimento de bactérias resistentes, até que um dia chegará um momento, por conta de abusos de antibiótico, que existirão bactérias que não serão sensíveis a nenhum antibiótico e essas infecções não serão possíveis de serem tratadas. Então é preciso ter, por isso que existe tanto controle com os antibióticos,
tanto antibióticos para se tomar em casa, quanto nos antibióticos para serem usados em ambiente hospitalar, para evitar que essas bactérias vão ficando cada vez mais fortes. E também é verificado que existe a tendência de tentar deixar os pacientes o menos tempo possível dentro do hospital. Porque dentro do hospital ele pode pegar uma infecção hospitalar com essas bactérias multiresistentes, que são muito fortes, às vezes nem no local da cirurgia, às vezes acaba pegando bactéria por outros motivos. Por exemplo, não é incomum um paciente que fica muito tempo numa UTI por conta de uma cirurgia outra que não tenha, de uma cirurgia qualquer, acaba pegando uma pneumonia por uma bactéria hospitalar e acaba tendo uma complicação muito grave, muito séria, porque esses germes, essas bactérias são muito fortes, muito resistentes. Tá bem? Então também existe essa possibilidade de infecção. Infecção pós-operatória, infecção hospitalar. Existe a possibilidade de complicações devido às medicações da anestesia, desde alergias, algumas reações parecidas com alergia, algumas reações de mecanismos diferentes que os mecanismos alérgicos, mas existem complicações possíveis com os medicamentos de alergia, por isso é importante dar todas as informações para os anestesistas conforme eles vão lhe perguntar logo antes da cirurgia. Se usa alguma medicação, se usa algum tipo de substância que possa interferir na anestesia e nos remédios para dor que ele vai administrar durante e após a cirurgia, tá bem? Outra complicação nas cirurgias de coluna que podem acontecer com qualquer tipo de cirurgia são problemas com a cicatrização. Muitas vezes a cicatrização, tanto por dentro quanto por fora, ou seja, na pele, pode ser fora do controle, depende de cada organismo, isso é difícil de se prever. Pode se formar grandes fibroses por dentro, essas fibroses podem aderir a estruturas importantes, por exemplo, raízes nervosas, pode aderir em músculos, pode aderir em meninges e podem causar, depois da cirurgia, podem causar dor como se fossem hérnias de disco pressionando, mas é uma fibrose, é como se fosse uma cicatriz muito grande por dentro que está fazendo um volume pressionando algum nervo, por exemplo. E também na pele, também é possível que existam problemas de cicatrização na pele e que a cicatriz não fique tão bonita quanto se espera. Apesar de todo o capricho, de todos os cuidados dos cirurgiões e dos enfermeiros em tratar essa cicatriz, muitas vezes, por motivos que fogem ao controle da medicina, as cicatrizes podem ficar bastante desagradáveis, bastante feias. Bom, esse vídeo eu falei sobre complicações gerais que podem acontecer nas cirurgias de coluna e também em qualquer tipo de cirurgia. Nos próximos vídeos eu vou tentar ser mais específico para falar das complicações possíveis acontecerem nas cirurgias só de coluna, tá ok? Qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de comentário, por favor, escrevam aqui no canal do YouTube. Também podem visitar o meu site, o endereço eu vou deixar aqui na parte de baixo do vídeo, para vocês visitarem, verem outros vídeos, verem também outros textos, mandarem dúvidas, sugestões. Visitem os outros vídeos aqui do nosso canal. Não esqueça de se inscrever para estar sempre recebendo as novidades. Curtam esse vídeo para que ele possa se espalhar e atingir cada vez mais gente. E, por favor, compartilhem esse vídeo com as pessoas que vão fazer cirurgias e que vocês acham que merecem serem um pouquinho mais tranquilizadas com essas informações que eu estou passando agora. Tá ok? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau, até a próxima.